Olá pessoal, tudo bem? Eu vou falar sobre a língua francesa, sobre alguns empréstimos, de algumas línguas românicas para com o francês e o francês influenciando essas línguas românicas também. Vou falar um pouco da história da língua ali na Europa, ok? No século XVII, nós vemos que os países são católicos, né? Na época dali do feudalismo, né? E posteriormente a gente vai ver, com o movimento da Contra-Reforma, a criação dos estados modernos absolutistas, né? Então, nessa época, a igreja, ela toma o componente linguístico como uma forma austera contra o movimento da Contra-Reforma, que vinha criticar a igreja católica em alguns aspectos, né? Então, essa natureza da língua como uma forma de controle social, de censura, né, de regulamentar, de fiscalizar, é uma forma de eliminar qualquer novidade que possa alterar o andamento normal da língua, digamos assim, né? Então, com o renascimento cultural, houve esse movimento de mudança, e aí também a Igreja Católica ela teve esse, esse objetivo, né, austero em relação à língua, para, segundo ela, né, zelar por uma clareza, pela nobreza da língua. E aí foram criadas as academias, que eram os locais de preservação, de estudo, né, de conservação esse modo de olhar a língua materna, né? No caso, nós estamos falando do francês. E o aparecimento dos gramáticos e dos literários nessas academias, eles eram tidos como as autoridades linguísticas. E também nessas academias houve o aparecimento, no surgimento dos primeiros dicionários e das primeiras gramáticas. Bom, aí no século XVIII nós vemos uma natureza, a língua francesa, com uma natureza assim, de língua universal, porque ali nos países falantes da língua românica era comum nós vermos as elites políticas, né, e culturais desses outros países falando francês. Isso se deu ali até praticamente o início da Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, é um status que a gente vê mais ou menos o que é os Estados Unidos hoje no mundo, para nós, né, nos tempos de hoje, né. E aí, com esse período da Contra-Reforma, como eu já falei, né, tem a formação dos Estados modernos, de Portugal, né, da França, da Espanha, a unificação da Itália, e aí se deu a democratização do poder, e essas monarquias absolutistas foram virando monarquias parlamentares e algumas até repúblicas, né? E vimos esse desenvolvimento ao mesmo tempo em que vimos também um retrocesso, como o franquismo, o fascismo, né? O fascismo na Itália, ele primava também por uma pureza da língua italiana, querendo eliminar algumas terminologias, palavras de minorias, né? Como os ciganos, como os judeus, né? E com o advento, então, da modernidade, da Revolução Industrial, nós vimos também essas novas palavras, né, sendo criadas, né, vimos os meios de comunicação, muitas inovações, né, na área do turismo, dos meios de comunicação de massa, e aí uma necessidade também de expandir o conhecimento da língua materna. E aí nós vimos nessa época, uma difusão maior do conhecimento, né,
de instrução primária, instrução secundária, no sentido aí de da população conhecer mais a sua língua materna. Então, por hoje aqui é só, e obrigada pela oportunidade de estarmos aprendendo mais um pouco, né? Então, fiquem com Deus. Tchau, obrigada.